Olá, este é o canal que fala sobre comunicação com impacto e posicionamento pessoal para líderes. Eu sou Lúcia Sanches e sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Aqui falaremos sobre temas muito importantes e nem sempre bem trabalhados na liderança. Aqui nós privilegiaremos a prática e a reflexão para mudanças pessoais efetivas e crescimento pessoal dentro da sua área de atuação. Em nosso vídeo de hoje, nós falaremos sobre autotraição relacional. Nossa, Lúcia, mas o que é isso, né? Autotraição relacional é quando você se abandona durante o processo de comunicação. Nós vamos entender isso melhor a partir dos nossos próximos slides e provavelmente vocês vão refletir sobre cada um dos pontos que eu trarei aqui para vocês hoje. Então, vamos lá e vamos começar a entender melhor como se dá essa autotraição relacional. Bom, comunicação relacional, né? Isso a comunicação relacional, ela é muito abrangente, porque ela trata da comunicação com parceiros, com filhos, com liderados, com chefias, com pares. Então, ela é muito importante de entender o que acontece durante todo esse processo de comunicação. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Se você já percebeu que o que destrói uma relação raramente é o que acontece, mas o que fica calado. Por quê? Porque se dentro de uma conversa, né, você tem algo que você não gostou, mas naquele momento você se posiciona, você coloca a sua opinião, você traz aquilo que não foi bom para você, você dialoga, você sai dessa relação, dessa situação mais leve, né? E tudo fica relativamente resolvido. Mas quando nós calamos, né, isso fica remoendo dentro de nós. E aí isso toma uma proporção bastante grande, porque você pensa em dois momentos. Primeiro, você se culpa por não ter se posicionado e você culpa o outro porque ele te colocou numa situação muito desconfortável, muito constrangedora. Então, geralmente, o que destrói uma relação, ela é aquilo que ficou calado, quando nós não falamos, quando nós não nos posicionamos. E o mais doloroso disso, e que muitas vezes nós não refletimos a respeito, é que é a sua verdade que você esconde, tá certo? E quanto mais a gente esconde a nossa verdade, menor nós ficamos. Então hoje eu vou te mostrar como a ausência de comunicação sincera, ela custa caro demais. Tá certo? Então é muito importante que aqui eu falei que era prático e reflexivo, porque você vai poder refletir nas suas atitudes e você vai poder praticar cada uma das situações aqui, você vai entender, você vai pôr em ação alguns mecanismos aqui, né? Você vai entender os mecanismos e vai refletir sobre eles e a partir disso trabalhar cada um deles para melhorar a sua comunicação relacional. Então vamos lá. Bom, por que você não diz o que sente, né? Porque é simples, né, gente? Porque nós temos medo dos conflitos, de que a gente não consegue lidar com ele, então muitas vezes a gente cala. O medo de magoar o outro, porque às vezes o outro pode pensar que você é muito agressiva. O medo do abandono, né? Porque a gente quer ser aceita sempre em todos os lugares. O medo da rejeição, o medo de parecer fraca ou fraco, né? E o medo de perder o controle.
tá certo? Porque às vezes tem pessoas que têm essa característica de ser um pouquinho mais agressiva. Então as pessoas acabam se controlando porque ela tem medo de, a partir de uma determinada situação, perder o controle. Mas o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: existe um motivo humano para que isso tudo aconteça, para que esses medos, porque os medos e por que a gente cala, né? Nas situações onde nós teríamos que nos posicionar, né? Nós criamos, né, dentro de nós, mecanismos de defesa. Todos nós temos mecanismos de defesa para tentar sobreviver emocionalmente, né? A essas situações que são mais pesadas, que nos desafiam, que nos machucam, né? E esses mecanismos, mesmo eles sendo automáticos, eles moldam a sua comunicação muito mais do que as palavras que você diz, tá certo? Então, vamos entender, né, que como funciona esses mecanismos, que eles muitas vezes eles não são percebidos, mas agora, com vocês já entendendo que existem esses mecanismos, é possível que vocês reflitam e comece a entendê-los e a se posicionar diferente nos momentos aonde você precisa sim dizer o que sente, o que pensa, né, sua opinião. Então vamos lá para o mecanismo número 1, que é a fuga, né? A fuga, gente, é quando você evita a conversa porque tem medo do desconforto que ela vai poder trazer para você naquele momento, né? Você muda para driblar, né? Quais são os mecanismos da fuga? Você muda de assunto. Já percebeu isso? Você encerra a conversa antes dela finalizar porque você não quer dar continuidade àquele desconforto. Você ocupa seu corpo com outras atividades. Você pega uma caneta, um bloco de notas, vai para o computador. Você simplesmente se ocupa de outras tarefas, como que você dizendo, olha, eu não quero mais ouvir isso, né? E você promete a si mesma, né? Depois eu resolvo. Mas será que resolve mesmo? Né? Aí é que está o problema. A fuga, muitas vezes, ela é só uma fuga. E essa promessa de depois eu resolvo, ela nunca acontece, né? Então a fuga, gente, ela nunca vai evitar o conflito. Ela apenas vai adiar e provavelmente aumentar o conflito. Né? Olha aqui um exemplo real. Quando você sente que algo te feriu, te incomodou, mas aí você diz: não vou falar disso agora porque eu não quero problema. Com este tipo de frase, o que você está fazendo? Você está fugindo. E o que você está comunicando? Está comunicando uma desorganização interna. É muito diferente de você falar assim, que seria mais assertivo, né? Olha, eu não quero falar disso agora, preciso pensar melhor. Vamos conversar amanhã, às 10 horas, na minha sala. Pronto, você já colocou uma resposta, você já se posicionou e já diz que quer resolver o problema. Então, isso mostra uma maturidade, mostra que você realmente quer entender o problema e que você quer resolvê-lo o mais rápido possível. Tá certo? Então é diferente. Então existem algumas estratégias para você driblar essa sua fuga, mas você precisa entender que ela existe, tá bom? Então agora nós vamos para o segundo mecanismo, que é o silêncio protetor, que é outro mecanismo que vem a nós de uma forma automática, né? Bom, o silêncio protetor, ele não é maldade, ele é puro medo, gente. E quais são os mecanismos que a gente utiliza para ter esse silêncio protetor? Quais são as nossas justificativas?
É o medo de perder o vínculo que nós temos com a organização, com as pessoas. É o medo de ser mal interpretada, mal interpretado, de ser vista como uma pessoa difícil, de parecer fraco, de parecer fraca, né? E o medo de criar um conflito a partir das suas opiniões que não vão se coadunar com aquela da pessoa com quem você está estabelecendo um diálogo. Então, nós buscamos o silêncio protetor, ele busca algumas justificativas para que a gente se convença que o melhor é ficar em silêncio, porque isso é menos perigoso, é mais confortável, tá certo? Então, você opta pelo silêncio, como se estivesse preservando a relação. E isso não é verdade, né, gente? Porque o silêncio, quando ele deveria proteger, mas ele acaba afastando, porque a outra pessoa, ela pode não entender o seu silêncio, ela pode se ressentir com o seu silêncio, ela pode causar um esfriamento perdão, né, da relação, mesmo com os pares, com as chefias, com os subordinados, né? Gente, e você perde espaço relacional com o seu silêncio. O silêncio, ele só é confortável, gente, no começo, mas ele é muito caro no final, porque você viu aí o que você pode perder. A pessoa não te entende, ela se ressente, ela se afasta, tá certo? E você perde um espaço de relações boas, frutíferas, amigáveis. Então, prestem muita atenção nesse segundo mecanismo que muitos de nós praticam no dia a dia, principalmente na liderança. Vamos para o próximo mecanismo, que é o mecanismo 3, que é assim, depois eu falo, né? Depois eu falo. Esse é um dos mecanismos mais comuns e um dos mais perigosos, porque esse depois eu falo é quando você sabe que algo precisa ser dito, mas posterga. Gente, postergação emocional é um pedido de socorro do seu sistema interno. Sabia disso? Então eu vou te mostrar como funciona isso, gente. Primeiro você sente um incômodo, você sabe que você deveria comunicar, você se desconecta, você racionaliza. Não é o momento, não vale a pena, eu vou esperar. O tema vira um peso e o corpo vai guardando esse desconforto. Um dos pequenos sintomas vai somando-se a outro para um burnout futuro, certo? Então, a verdade é que o depois eu falo quase nunca vira agora vou falar. Ele vira acúmulo e o acúmulo gera peso, desconforto, ansiedade. E tudo isso, dentro de um processo de liderança, é extremamente prejudicial. Então, esse é um outro mecanismo que precisa sim ser muito bem visto e muito bem trabalhado. Agora vamos para o mecanismo 4, que é a minimização. Não é nada, não, isso não é nada. A minimização é o ato, gente, de diminuir o que você sente para não parecer demais, né? Ou se destacar, né? Este é um problema muito sério, gente. Você percebe o incômodo, mas você tenta fazer caber dentro de você.
não foi tão ruim assim, aquela bronca, aquela fala, aquele desrespeito. Nada, deixa pra lá, a pessoa tava nervosa, ela não tá bem, tá com problemas. Ai, é besteira minha, gente. Eu que fico aqui sempre pensando, ai, poxa vida, podia ser assim, podia ser assado, é. Aí eu não vou criar problema por conta disso, que isso é tão pequeno. Será que é tão pequeno mesmo? Quando você minimiza a sua dor, o que que você faz? Você maximiza o poder do outro sobre você. E qual que é o impacto disso? Você se invalida, o outro perde referência real de você e dele também, da pessoa. A relação ela fica desigual, o que deveria ser algo equilibrado, de igual para igual, né? Fica desequilibrado, fica desigual. Você perde a sua voz, sua energia perde força e a sua comunicação perde totalmente a presença. Então, esse mecanismo de minimização, deixa tudo para lá, não tem problema, foi sem querer, a pessoa estava nervosa. Isso não justifica nada. Justifica que você ainda não está segura de quem você é ou da sua capacidade e você ainda não entendeu a pessoa competente e importante que você é. Quando nós deixamos esse mecanismo da minimização entrar em ação. Pense nisso, porque esses mecanismos eles são muito, muito, muito importantes, tá certo? Bom, gente, agora é bom que vocês entendam que esses mecanismos que nós mostramos não é fraqueza. Eles mostram apenas que você está com uma falta de presença interna. Porque muitos de nós não temos a noção desses mecanismos, tá certo? Esses mecanismos, eles são automáticos. Nós não paramos para pensar assim, bom, agora eu vou pôr em ação o mecanismo 2. Não, né? Eles vêm automaticamente. Mas quando nós temos consciência de que eles existem, quando nós percebemos como nós agimos durante o nosso dia a dia, nos nossos processos comunicacionais e relacionais, nós vamos percebendo esses detalhes, né? Essas falhas, essas faltas que nós cometemos com nós mesmos. E estas falhas, né? Essas faltas, elas vão implicando nas nossas, de que nos sentimos inseguros, incapazes, né? A nossa voz fica menor, fica mais baixa, né? A nossa credibilidade, ela acaba sendo minada. Então, é muito importante ter ciência desses mecanismos e a partir daí você poder trabalhar cada um deles para que a sua presença interna seja inteira. E é por isso que comunicar não é só falar, é se posicionar para perdão, gente, não é só falar, né? É se posicionar. E para se posicionar, o que você precisa primeiro é se enxergar, ver quem você é, ver os seus valores, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, aquilo que sabe, aquilo que não sabe, aquilo que você acha certo, que você não acha certo. Então, é muito importante você se enxergar para se posicionar e a partir daí se comunicar de uma forma clara e efetiva, né? Sem medo de falar o que você pensa, sempre de forma respeitosa, consciente e posicionada. Mas agora nós vamos para mais uma parte que é importante, né? Que completa esse nosso tema, que é como recuperar essa presença. Então, vamos lá.
Bom, gente, qual é o preço de não falarmos, né? É o que a gente tem trabalhado aqui. Quando você cala para proteger o outro, você se abandona. Mas isso é assim certíssimo, tá certo? Porque aí você ganha o que com isso? Um acúmulo de ressentimentos, desgaste emocional, ruídos constantes no seu processo comunicacional, explosões picadas aqui e ali, né? Você explode com um, você explode com outro, você explode com o pessoal da limpeza, você explode com o auxiliar, você explode com os seus pares, né? Há um afastamento silencioso de você com as outras pessoas e vice-versa, e há uma sensação de solidão dentro das suas relações, seja com a sua equipe, seja com seus pares, seja com a sua chefia. Então eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso ou até estão passando. Então, quando você não fala, mas o outro sente que algo morreu. Então, nunca subestime que as outras pessoas não vão sentir o que você calou. E isso pode causar todos os ressentimentos, os desgastes emocionais e os afastamentos, tá certo? Então, o preço de não falar é muito alto, gente. Então, vamos lá. Agora, vamos para uma parte prática. Como falar a verdade sem destruir a conexão? Olha aqui, tem vários passos que você pode seguir, né? E que vai ajudar você a trabalhar diariamente esse seu processo comunicacional e aprender a falar, né? E não a calar. Passo 1, nomeie a sua emoção. Eu me senti chateada, triste, desprestigiada, incompetente, tá certo? Isso chama-se responsabilidade emocional. Você tem que saber que tipo de emoção você está sentindo e você tem que nomeá-la para você. Coloque a sua intenção. Eu não quero discutir, eu não quero brigar, eu quero uma clareza entre nós, seja com equipe, seja com pares, seja com chefia. Passo 3, diga o fato, mas sempre sem acusação, sem interpretação. Olha, eu não gostei que você marcou uma reunião para tratar de um assunto que é da minha responsabilidade sem eu ter conhecimento. Então, aqui você já expressou, já sabe o que você não gostou, você já expôs com intenção aquilo que você está te incomodando, tá certo? Você já está se colocando de uma forma profissional, de uma forma respeitosa, de uma forma segura e posicionada. Continuando, passo 4, diga a sua necessidade. O que eu preciso é que todo assunto que tiver a ver com a minha área, eu seja comunicada e eu seja convidada a participar. Tá certo? Então, sempre você tem que dizer a sua necessidade, porque a pessoa não vai saber se você gostou, não gostou, se o que você quer, se você achou pra lá, deixou pra lá. Não. Você tem que dizer o que você não gostou e qual é a sua necessidade. E aí vem a ponte, né? Como podemos ajustar isso juntos? Aí vem várias formas que você e a pessoa podem decidir qual vai ser a melhor forma para que esse tipo de problema não mais ocorra. Então, gente, estes 5 passos, eles são práticos, eles são simples, né? E você pode aplicar diariamente. Você faz aí no seu bloquinho de notas, você coloca isso, pega os mecanismos, aqueles que você
né, mais percebe no seu processo comunicacional e vá, reflita e pratique. Para isso que serão os nossos vídeos aqui. Prática, reflexão e prática, prática, reflexão. Tá certo? Bom, e para encerrar, né? Lembre-se, gente, que a verdade dita cedo evita a dor dita tarde. Guarde isso. Isso, gente, é verdade absoluta. E se você quer relações mais vivas, presentes e conscientes, se inscreva no meu canal e aqui que você aprende a comunicar com verdade e se relacionar com humanidade. Então, eu faço convite para vocês no próximo vídeo, na semana que vem, com o tema Silêncio não é paz, é distância. E vamos continuar trabalhando todos esses fatores que vão atrapalhando o processo comunicacional, o processo de posicionamento e crescimento profissional dos líderes e das líderes. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso traga para vocês reflexões importantes, que vocês pratiquem e vão crescendo aí cada dia mais no seu processo comunicacional. Eu te espero até semana que vem. Até lá!